Deuteronômio 1 ao 11. O livro de Deuteronômio é praticamente uma retrospectiva de Moisés, de tudo aquilo que os israelitas viveram desde que foram libertos por Deus do Egito e tudo que tiveram que passar em meio aos 40 anos que tiveram como moradia o próprio deserto. O povo estava para entrar na terra prometida, por isso Moisés fez questão de fazer essa retrospectiva de tudo o que Deus fez entre eles, por eles e através deles, bem como os castigos, punições e condenações que receberam quando foram rebeldes contra ele. Moisés queria fazê-los lembrar tudo isso para que eles jamais pensassem que foi por mérito deles, ou própria força, que estavam chegando vitoriosos em Canaã. Muito pelo contrário, pois se fosse por mérito deles, nenhum israelita poderia entrar nessa terra. Tudo era por causa de Deus, do seu amor, do seu poder e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. Aqui já fica uma lição profética para todos nós. Nenhum ser humano pode entrar no céu através de suas próprias obras de justiça, mas somente através da fé em Jesus Cristo. Moisés os lembrou de como foi a experiência deles com Deus no Monte Sinai, de como foi a escolha dos ajudantes dele para pastoreá-los, de como a maioria dos espiões de Canaã não creram que poderiam vencer, mas somente Josué e Caleb acreditaram e por isso estariam entrando na terra. Falou das conquistas militares que tiveram em suas guerras por territórios. Lembrou do acordo feito com as tribos de Gade e Ruben. E ainda os lembrou com muita tristeza no coração que ele, Moisés, não poderia entrar nessa terra prometida, pois havia desonrado a Deus quando este pediu para falar com a rocha para sair água, mas ele não creu e bateu na rocha 2 vezes com seu bastão. Aqui é um símbolo profético de Deus, quando mostra que, por mais que façamos grandes coisas nessa terra com o bastão de nossas habilidades e aptidões, se não fizermos isso por direção de Deus ou para sua glória, estaremos ferindo a glória e a presença de Jesus, que morreu por nós, para que fôssemos dependentes dele, não de nós mesmos. Moisés sabia que estava às portas o sonho de entrarem na terra prometida. Por isso, mais uma vez pregou para todos os israelitas que seguissem obedientes à palavra e à presença de Deus, pois não bastaria entrar na terra, era necessário permanecer nela. Canaã não deveria ser visto como ponto final, mas ponto de partida para ainda mais conquistas e vitórias. E isso só seria possível se todo o povo continuasse servindo e obedecendo a Deus, para com isso seguirem sendo abençoados e prósperos em todas as áreas da vida. A obediência a Deus era algo tão importante e ele ficaria tão feliz com isso, que as bênçãos derramadas sobre os obedientes alcançariam até 1000 gerações posteriores a eles como recompensa. Porém, se eles decidissem desobedecer ao divino, como fizeram no caso do bezerro de ouro, na revolta de Corá, se rebelando contra ele e suas lideranças instituídas, fazendo aliança com outros povos, adorando outros deuses, isso seria inadmissível, e Deus os faria sofrer derrotas militares, perder sua terra para inimigos e ainda serem escravos em outras nações, assim como eram no Egito. Assim deve ser encarada a vida cristã. Entregar a vida para Jesus e se batizar é só o primeiro passo e não o último. Jesus mesmo disse que quem cresce e perseverasse seria salvo. Não basta apenas entrar na terra de Canaã através da fé. É necessário permanecermos dentro dela, obedecendo a Deus diariamente, de modo perseverante até o fim de nossa vida. A maior missão da vida deles deveria ser a obediência ao grande mandamento, que era amar a Deus e sua palavra sobre tudo e sobre todos, sendo essa a garantia que tudo iria bem para eles e suas famílias. Deveriam sempre se manter humildes e lembrar das ações poderosas de Deus, como as pragas contra os egípcios, a abertura do Mar Vermelho, a provisão milagrosa de Deus que os alimentava no deserto com maná e codornizes, a água que saía da rocha para eles beberem, entre tantas outras ações espetaculares do amor do Criador. Por mais que agora eles mesmos poderiam plantar e colher, sem necessitar de milagres, ainda seria o próprio Deus que os sustentaria com saúde e forças para trabalharem e prosperarem. Deveriam cuidar para não esquecerem de Deus, porque não precisavam mais de milagres, porque o fato de estarem vivos e poderem trabalhar seguia sendo um grande milagre divino para eles e deveriam ser sempre gratos por isso. O segredo para serem abençoados era a obediência, bem como a maldição seria enviada para quem desobedecesse às ordens divinas.
Isso foi tão real e importante para Deus e para Moisés, que existiria 2 montes na terra de Canaã, onde palavras de bênçãos seriam declaradas no monte Gerizim e palavras de maldições seriam declaradas no monte Ebal. Palavras lançadas confirmam no mundo espiritual o que irá acontecer no mundo físico. Por isso, não teria escapatória. Para obedientes existiria bênçãos, mas para os desobedientes só sobraria maldições. Aqui se vê a importância da obediência a Deus e sua palavra. Por mais que muitas vezes sua palavra nos manda fazer ou não fazer algo que queríamos ou não queríamos fazer, essa dor da obediência não se compara com a satisfação que teremos a longo prazo quando formos abençoados. Bem como não obedecer a Deus agora pode não ter dor nenhuma, mas a longo prazo a colheita dessas ações virá e grande será o choro de amargura. Devemos sempre lembrar que a dor da obediência é bem menor que a dor da desobediência.